Eu gostaria de iniciar esta noite explicando por que da nossa saudação. Glória ao nome do Senhor. Quantos não sabem por que nós nos saudamos assim? Levanta a mão. Quantos não sabem? Eu sei que a gente se saúda assim, mas não sei por quê. Levanta a mão. Quantos não sabem? Pode levantar, não tenha vergonha. Pode levantar. Legal, eu vou explicar para vocês. Bom, em primeiro lugar, na Bíblia não tem nenhum lugar, a não ser um, onde Deus, através do apóstolo Paulo, manda a gente ter uma saudação específica, que é o ósculo santo. A não ser nesse lugar, não tem outro lugar onde diz tem que saudar assim ou assado. Então, alguns saudaram com a paz, né? Jesus entrou no meio deles e disse: a paz seja convosco, né? A gente usa isso para dizer a paz do Senhor, porque ele diz: a minha paz vos dou, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a gente aprendeu essa saudação que veio do meio pentecostal. Os tradicionais históricos não se saudavam assim. Eles se saudavam com Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente aprendeu com o movimento pentecostal, mais propriamente dito com a Assembleia de Deus, a saudar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje já tem muitas variáveis, né? Como graça e paz, paz de Deus, paz, tem passeou, né? Passeou, querendo dar meio passeou, pô, passeou, né? E outra passeou também, beleza, passeou daqui, passeou daí, vai tudo passeando, né? Então não existe na Bíblia, não ser o ósculo santo, não existe uma ordem. E mesmo a ordem do ósculo santo não é uma ordem para se criar um dogma em cima. Tem todo mundo que se beijar, né? Tem igrejas que se saúdam com um ósculo, né? Às vezes não muito santo, porque separam homens de mulheres, e aí já tem uma certa conotação da malícia. Então, se eu não posso beijar a minha irmã, é porque eu sou malicioso. Então, por que eu posso beijar o meu irmão? Então, se eu sou malicioso, tem alguma coisa errada na minha vida. Mas, enfim, cada um faz do jeito que quer, não é? E então nós vínhamos nos saudando das mais diversas formas, na sua maioria com paz do Senhor, até que entramos na Igreja Evangélica das Nações e gravamos o primeiro CD. Aí, com a gravação do primeiro CD, eu abro o primeiro CD dizendo: glória ao nome do Senhor. E alguns irmãos que saíram de Marília, depois da formação, depois da organização da Igreja Evangélica das Nações, levaram o CD. E, em especial, o nosso irmão Rui, lá de São Paulo, e o nosso irmão pastor João Celso, presbítero Rui, lá de São Paulo, e o nosso irmão João Celso, que depois foi para Jundiaí, eles se encontravam, e como o CD ficava sempre no toca-CD deles, eles entravam no carro para ir para o trabalho, ligavam, primeira música, glória ao nome do Senhor. Todo dia de manhã eles ouviam a voz do pastor deles, lá longe, um em Jundiaí, outro em São Paulo, capital, dizendo, glória ao nome do Senhor. Então eles passaram a me saudar, quando me encontravam com glória ao nome do Senhor. Eles me encontravam e diziam para mim, glória ao nome do Senhor. Eu não entendia isso. Falava, que coisa esquisita esses caras falando isso aí para mim, né? Então, espera aí que tem alguém me chamando aqui. Vamos fazer o seguinte, aproveita, desliga o teu celular. Você tem celular aí? Aproveita e desliga ele, que eu vou ter que desligar o meu. E se eu estou desligando o meu, diz que capitão é o último que abandona o barco, né? Então você tem que desligar primeiro. Então, passou o tempo, aí eu comecei também a falar glória ao nome do Senhor para eles, porque eles me explicaram isso. E então, um dia nós estávamos numa reunião do Conselho Nacional, e depois de vários estudos que fizemos da palavra, inclusive João capítulo 15, verso 8, nós estudamos que nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então este Deus é glorificado em que venhamos a dar muito fruto. E esta igreja é uma igreja missionária, portanto é uma igreja que em sua nascente, que em sua origem, é uma igreja que se propõe a dar muito fruto. Então é uma igreja que glorifica o nome do Senhor, inclusive com a sua ação, com a sua natureza, e
ali no final daquela reunião do Conselho Nacional, o pastor João Celso estava orando, e ele, algumas vezes ele falou, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, que o teu nome seja glorificado, e o Espírito Santo falou comigo, é esta a saudação de vocês. Vocês têm que me glorificar, inclusive, quando vocês se encontram, quando vocês se saúdam. Desejem paz e tudo mais, mas me glorifiquem. Então, como foi bom começarmos a nos encontrar na rua, né? Esses dias fui no cinema, lá o irmão passa por mim dentro do cinema. Ô pastor, glória ao nome do Senhor. Todo mundo assistindo o filme, nós, glória ao nome do Senhor. Tem uns irmãozinhos que abaixam a cabeça, né, quando encontram, né? Porque a coisa fica meio escandalosa e tal, né? Tem os irmãos que abaixam a cabeça, mas não abaixa não, irmão, dá glória ao nome do Senhor, viu? Amém? Então hoje nós vamos terminar esta semana, né, de estudo, nós vamos terminar declarando que isso aqui vai funcionar, porque isto dá glória ao nome do Senhor. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. É isso aí, essa é a nossa identidade. E eu fico vendo gente doida, babando para falar isso. Já teve pastor que foi no culto, primeira coisa, lá na Zona Sul, primeira coisa que ele falou, deixa eu sentir isso um pouquinho. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja, só para ouvir isso que vocês falaram aí. Só para ver a igreja junta da glória ao nome do Senhor. Mas nós vamos dar muito mais glória, não só com a nossa boca, mas também com o nosso viver. Amém, irmãos? Nós vamos glorificar ao Senhor, não só com as palavras, mas com a nossa vida. Porque Deus não quer adoração que parta de lábios. Deus quer adoração que venha do coração, que parta da vida, que esteja acontecendo no dia a dia. Porque nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, diz o evangelista João, lá no seu capítulo 15, verso 8, né? Registrando as palavras de Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém. Estão prontos aí?